todos que está sendo gravado. Eu vou partilhar aqui a nossa tela. Aqui, pessoal. Sala. Vamos lá. Deixa eu ver quem que tá falando. Vocês estão com a minha tela? Ok. Pessoal, então qualquer coisa vocês me chamam aí no... Ok, Sônia, obrigado. Vamos lá. Sala, então é o seguinte, olha. Objetivo não é essa aula aqui que eu quero. Também. Essa é outra aula. Deixa eu... Essa é a aula de Marília. Deixa eu fechar isso aqui. Vocês devem estar com o meu computador aí. Slide tranquilo? Sônia, agora que eu troquei, sim. Ok, então vamos lá. Pessoal, olha, o que nós vamos conversar hoje, tá? Veja, eu preciso que vocês entendam essa questão aqui. Semana passada, nós conversamos sobre liberdade provisória, tá? Falamos sobre liberdade provisória e vocês já viram comigo que liberdade provisória nós temos quando de uma prisão em flagrante legal, tá? Quando nós estamos diante de uma prisão em flagrante legal. Então hoje, pessoal, hoje nós vamos trabalhar, tá, a revogação da prisão preventiva. Vocês viram semana passada que a liberdade provisória, nós temos uma prisão em flagrante legal. Uma prisão em flagrante legal, seja um flagrante próprio, impróprio, ficto ou presumido, ou na hipótese da lei de organizações criminosas, o flagrante diferido. Se nós estamos diante de uma prisão em flagrante legal, nós vamos pedir a liberdade provisória e vocês elaboraram a peça, o exercício vocês fizeram com relação a por que estavam ausentes, com base no princípio do estado da inocência e no princípio relativo à liberdade provisória, que estabelece que ninguém será mantido preso quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança, da prisão preventiva, tá, pessoal? Principalmente a ausência... Por que aconteceu isso, eu não sei. Ok, vamos lá, pessoal. Principalmente em razão da ausência dos fundamentos da prisão preventiva. Sala,
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Hoje, pessoal, nós vamos aprender aqui a revogação da prisão preventiva, qual é a diferença entre liberdade provisória e a revogação da prisão preventiva. Nós vamos estudar a última espécie de prisão cautelar, ou também denominada de prisão provisória, a prisão temporária e seus requisitos. Semana passada, vocês aprenderam a preventiva e os seus fundamentos barras requisitos. Hoje, pessoal, nós vamos para a última. Lembra? Vocês estudaram flagrante, preventiva comigo, e agora a prisão temporária, os seus requisitos. Quando cabe a prisão temporária? Sala. E depois nós vamos analisar essas duas peças aqui, ó. Revogação da prisão preventiva, tá? Revogação da prisão preventiva, ou essa revogação e a revogação, para dar uma bagunçada aqui no meu material, da prisão temporária. Esse é o nosso objetivo, pessoal. Vamos tratar, então vocês precisam entender essas peças. Já entenderam? Relaxamento da prisão em flagrante, já aprenderam liberdade provisória, e agora, dependendo da prisão, se for preventiva, quando você pede a revogação, se for temporária, quando você pede a revogação da prisão temporária. Sala, só recordando um pouquinho da aula de semana passada, tá? Aquele princípio com relação às prisões, vocês viram comigo que nós temos a prisão como é a última alternativa, em última hipótese. Em primeiro lugar, só trabalhando com vocês aqui a prisão. Primeiro é a liberdade, vocês sabem disso. Depois, medidas cautelares diversas da prisão. E o artigo 283, ele fala que, não sendo possível, ainda que substituindo ou aplicando uma outra medida cautelar diversa da prisão, o juiz poderá decretar a prisão preventiva, a prisão cautelar, ou seja, em última hipótese, pessoal. E aí nós trabalhamos como que está esquematizado a prisão dentro do Código de Processo Penal. Aí nós falamos que nós temos a prisão pena e a prisão sem pena. Sala, e aí fala exatamente isso que eu falei para vocês, que a prisão é em último caso, pessoal. Em último caso, o direito penal como última razão. Primeiro, as medidas cautelares, ou ainda, em primeiro lugar, melhor dizendo, a liberdade, em segundo, as medidas cautelares. Ok, Sala? E nós temos, então, em última hipótese, uma prisão durante a fase processual ou durante a fase investigativa, pessoal. E são prisões que ocorrem antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por isso que nós falamos que é uma prisão sem pena. Não é uma pena ainda, porque não se tem a certeza da responsabilidade do acusado ou do investigado. Até prova em contrário, ele é inocente, tá? Pessoal, aí eu trouxe esse quadro para vocês. Eu trouxe esse quadro novo que acrescenta com relação à aula de semana passada. Vejam, vocês estudaram comigo a prisão em flagrante, tá? Estudaram semana passada a prisão preventiva do artigo 311 ao artigo 316. E hoje, pessoal, vocês vão estudar a última espécie de prisão provisória, que é a temporária. Pessoal, então vejam aqui qual é a grande dificuldade que eu vejo em alguns alunos e um erro corriqueiro. O aluno, ele confunde, pessoal, prisões cautelares com prisões provisórias. Sala, presta atenção. Isso aqui, prisões cautelares e provisórias, são sinônimos, são denominações dadas pela doutrina. Alguns utilizam prisões cautelares, outros utilizam prisões provisórias. Nada mais são do que prisões sem pena.
pena antes da sentença penal condenatória. Quais são? Flagrante, preventiva ou temporária. Sala, tudo bem? Isso aí tem que ficar bem claro. E o Código de Processo Penal fala: ninguém será preso senão em flagrante delito, tá? Ou por ordem escrita ou fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de prisão cautelar. De prisão cautelar, ó, flagrante, qual ou quais são as cautelares? Preventiva e temporária, ou em virtude de condenação transitada em julgado, prisão pena. Ok, pessoal? Esse quadro bagunçado que eu acabei de destruir, tá? Depois eu não vou salvar essas alterações, obviamente, que eu acabei de destruir. É importante que vocês relembrem que nós já trabalhamos, tá bom? Sala. Então, semana passada, com relação à semana passada, vejam, vocês fizeram essa peça com relação ao Gustavo, em que o Gustavo, Sala, presta bem atenção, o Gustavo, ele foi preso em flagrante, tá? E todas essas formalidades, elas foram observadas, tá? E todas as formalidades, uma vez observadas e caracterizada uma das hipóteses de flagrante previsto em lei, tá? Vocês descobriram semana passada que era uma prisão legal do artigo 302, inciso 3, inciso 4. Por isso que vocês fizeram uma peça com relação à liberdade provisória, pessoal, fundamentando principalmente na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, em razão da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, por ser uma prisão em flagrante, no nosso caso, uma prisão legal, Sala, tá? Agora, o que eu quero que vocês prestem atenção, pessoal? O que vocês fizeram semana passada na atividade? Que vocês primeiro resolveram um caso prático e agora eu vou trabalhar com vocês. Sala, aqui, vejam, aqui o Mariano, Sala, o Mariano, ele não foi preso em flagrante, ó. Foi instaurado contra Mariano, tá? O inquérito policial para apurar a prática do delito de fabricação de moeda. Ele foi intimado na delegacia, prestou todas as informações e, ao final, o delegado concluiu o inquérito policial, ele relatou e representou, Sala, aqui, ó, representou pela prisão do Mariano, fundamentando, olha, lá na garantia da instrução criminal. O juiz, então, decretou a prisão preventiva do Mariano, Sala. Então, vejam, aqui eu não tenho uma prisão em flagrante. Qual é a espécie da prisão? Se está na fase, acabou o inquérito policial, vejam, o juiz, ele decretou a custódia do réu para a garantia da instrução criminal. Então, pessoal, não houve prisão em flagrante, tá? Mas, durante a fase processual, se nós já estamos aqui para iniciar a fase processual, o juiz decretou a prisão preventiva. Ok, Sala? Então, não houve prisão em flagrante, concluiu o inquérito policial, o delegado entendeu que era a hipótese da prisão preventiva para a garantia da instrução criminal, tá? Para a garantia da instrução criminal, e houve a decretação da prisão preventiva. Noutro exemplo, pessoal, eu tenho aqui que o delegado, ele representou pela decretação da prisão temporária, tá? Primeiro, Sala, não houve, de novo, não houve. Oi, Sônia, deixa eu ir lá ver. Calma aí. Se eu consigo voltar lá, Sônia.
Só um minutinho, Sônia. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, sabe? É que eu tô ainda, o Tim ainda me incomoda um pouco, mas Arthur. Sônia, artigo 311. Não, você pode fazer formular a pergunta, Sônia? Tranquilo, professor. O caso é outro. Aí, vou falar a verdade. Tudo bem, pessoal, mas ó, o que eu quero que vocês verifiquem é o seguinte: estou com o celular aqui agora. Se vocês qualquer coisa, vocês me chamem no chat, tá? Então, o delegado, Sala, ele, ele representou pela prisão. Então, representou pela prisão temporária, e o juiz, após ouvir o Ministério Público, decretou a prisão temporária. Então, veja, houve a decretação e foi expedido o mandado de prisão, Sala. Ó, foi expedido o mandado de prisão. A qualquer momento que o João for localizado pela polícia, ele vai ser preso. Em qualquer momento em que ele for localizado, ele vai ser preso. Então, ele está, pessoal, com a iminência da sua prisão, de ser efetuada a sua prisão. Então, Sala, houve o quê? A prisão em flagrante? Não, pessoal, não houve a prisão em flagrante. Não houve a prisão em flagrante. Foi decretada a prisão temporária, previsto na lei 7.960/89, pessoal, do Código, não do pessoal, nossa, do Código de Processo Penal aqui tá horrível, é lei 7.960, isso aqui deixa eu apagar, isso aqui tá errado, tá, pessoal, prisão temporária 7.960/89, tem ali na sequência do Código de Processo Penal. Então, veja, pessoal, vou voltar aqui um pouquinho, eu tenho, numa primeira hipótese, a prisão preventiva. Foi feita a denúncia, tá? O Ministério Público confirmou lá, manifestou, o juiz decretou a prisão preventiva. Estamos começando o processo, prisão preventiva decretada. Aqui, o delegado está na investigação e precisou o quê? Da prisão do réu, do investigado para concluir a investigação, pessoal. Então, vejam, Sala, o que eu quero recapitular com vocês? O que eu quero ver com vocês mais uma vez? Tá? Prisão em flagrante ilegal. Vocês têm que ir, o conhecimento, pessoal, ele tem que ser acumulado, tá? Você tem que acumular esse conhecimento e não pode ficar voltando. Como vocês falaram que não trabalharam muito as prisões em processo penal, agora é hora de aprender e guardar esse fundamento. Prisão em flagrante, vocês já estudaram. Ilegal, relaxamento da prisão em flagrante. Se a prisão em flagrante ela é legal, vocês sabem que é o relaxamento, a liberdade provisória. Perdão, a liberdade provisória. Pessoal, tem um alto-falante ligado aí, o microfone ligado. Pode desligar, por gentileza, por favor? Tá. Pessoal, então a prisão em flagrante legal, a peça é a liberdade provisória. Agora, pessoal, vejam, quando eu tenho, vejo, o pressuposto para a prisão em flagrante, pressuposto para a liberdade provisória ou o relaxamento da prisão em flagrante, pessoal, é isso daqui, ó. Eu tenho uma prisão em flagrante, eu tenho uma outra prisão em flagrante, pessoal. Aí eu vou falar em relaxamento ou eu vou falar em liberdade provisória, tá? Agora, pessoal, quando não há uma prisão em flagrante,
quando não há uma prisão em flagrante e o juiz decreta a prisão preventiva ou a prisão temporária, a prisão preventiva ou a prisão temporária, pessoal, porque vocês sabem que a prisão temporária, pessoal, ela pode ser decretada, vou falar para vocês aqui, durante a fase do inquérito. A prisão preventiva pode ser durante o inquérito ou durante o processo. Vou falar disso. Pessoal, então, quando não há uma prisão em flagrante, o investigado ou o réu pode ser preso. Quando? Tá? Pessoal, quando, no primeiro caso, ele está sendo preso em razão de uma prisão preventiva para garantia da instrução criminal. Então, eu tenho aqui uma prisão preventiva. O juiz relatou o inquérito policial. Durante o inquérito não teve prisão, porque ele não foi surpreendido em flagrante, e o delegado entendeu que não era necessária nenhuma prisão. Ao final da investigação, o delegado representou o juiz para decretar a prisão preventiva. E o juiz decretou. No segundo caso aqui da aula de hoje, pessoal, o delegado ele entendeu que para as investigações era necessária a prisão do investigado. E para a investigação, a prisão adequada é a prisão temporária, pessoal. É a prisão temporária que nós vamos esmiuçá-la logo, logo, já, já. Ok, pessoal? Então, nessas hipóteses, pessoal, quando você se depara, não com prisões em flagrante, mas quando você se depara, presta atenção nisso, Sala. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Presta bem atenção. Quando você não tem prisão em flagrante, quando você tem uma prisão preventiva decretada no curso do inquérito ou no curso do processo, ou uma prisão temporária decretada no curso da investigação, pessoal, se essas prisões forem ilegais, você vai ter que ingressar com a seguinte peça, tá? Você vai ter que ingressar com a seguinte peça, pessoal. Deixa eu ver ela aqui. Cadê meu material? Essa. Revogação da prisão preventiva ou temporária, pessoal. Rafael, você tá bagunçando a minha aula, velho? Você entrou aqui no meu... Esse Rafael é doido, né? Pessoal, sala, então vejam. Vocês devem ingressar com revogação ou prisão preventiva, da prisão preventiva ou da prisão temporária. Sala, presta bem atenção aqui. Olha, a doutrina, ela utiliza... Agora eu perdi até o meu... Pessoal, a doutrina utiliza o termo revogação. Quando você não tem uma prisão em flagrante, nós vamos buscar a revogação. A ordem, pessoal, o exame da ordem, quando nós temos ainda que não seja em flagrante, mas que a prisão venha ser decretada no curso do inquérito ou no curso do processo, pessoal, a ordem denomina também que é o caso de relaxamento, pessoal, no exame da ordem, relaxamento da prisão. Ok, pessoal? Então, para o exame da ordem, vocês vão utilizar esse termo relaxamento, se a prisão preventiva ou temporária foi decretada de forma ilegal. Na prática, o pessoal utiliza muito a questão de revogação. Pessoal, eu só estou explicando aqui para não fugir do exame da ordem e também para não fugir da prática. Se você ingressar com a revogação, eu estou entendendo que não houve prisão em flagrante.
tá? Que não houve prisão em flagrante. Se for relaxamento da prisão preventiva ou temporária, eu também estou entendendo que não houve prisão em flagrante. Porque se houve prisão em flagrante, você vai entrar com o relaxamento da prisão em flagrante, tá? Pessoal, aí, para que você peça a revogação ou relaxamento da prisão em flagrante, é necessário que vocês entendam a prisão temporária. Voltando à frase, para que vocês peçam o relaxamento da prisão preventiva e, notadamente, da prisão temporária, vocês precisam entender a prisão temporária, tá? Que nós vamos estudar agora, que é a última hipótese de prisões que nós vamos estudar. Semana que vem acaba esse assunto, tá, pessoal? Semana que vem nós já vamos começar com uma outra atividade. Prisões é o que vocês têm que conversar comigo hoje, tá? Depois acaba, no 5º ano, talvez vocês não voltem com o Cláudio também. Aproveitem a aula de hoje, a aula de semana que vem, para vocês tirarem dúvidas com relação às prisões, porque, meu Deus do céu, pede para sair, ó. Chega de prender, né? Pessoal, então, vejam. Ah, você também tá com o mouse aqui, ô Rafael? Rapaz, eu preciso terminar a aula, eu tô com dor de cabeça hoje, cara. Sai aí, sai e volta. Você não sai e volta? Nossa, é isso. Agora volta pra aula, tá bom? Pessoal, então vejam. A prisão temporária, Sala, a prisão temporária, ela é uma prisão cautelar, tá? É uma prisão cautelar como as outras, também denominada de provisória, também conhecida como provisória, que é o gênero, que ocasiona a privação da liberdade. Agora, presta bem atenção, pessoal. O que não tem na prisão preventiva, na temporária tem. Por tempo determinado. A prisão temporária tem tempo e é destinada, pessoal, às investigações. As investigações, vamos dizer assim, de crimes graves. De crimes graves. Pessoal, importante, a prisão temporária só cabe durante o inquérito policial. Só cabe durante o inquérito policial. Ok, pessoal? Lembra, essa já duas diferenças com relação à prisão preventiva. Duas diferenças, pessoal. Primeiro, que a prisão preventiva não tem prazo estabelecido em lei. A segunda, que a prisão preventiva, ela é cabível, ela pode ser decretada durante o inquérito e durante o processo, embora com mais, digamos assim, com mais ocorrências, ela é durante o processo, durante a ação penal. Digamos assim, de uma forma mais excepcional, ela é decretada durante o inquérito policial. Então, veja, pessoal, duas diferenças vocês têm. Prisão preventiva não tem prazo previsto em lei. Prisão temporária tem. A prisão preventiva, fase do inquérito policial e ação penal. Prisão temporária apenas durante o inquérito policial. Pessoal, até pouco tempo, até a mudança do pacote anticrime agora, a prisão preventiva, pessoal, a prisão preventiva, ela podia ser decretada de ofício pelo juiz. A prisão temporária nunca pôde ser decretada de ofício pelo juiz. Então, a gente trazia para vocês essa diferença. Agora acabou essa diferença, tudo bem, pessoal? Com o pacote anticrime, com essa aí do ex-ministro da Justiça, aquela que teve a participação do ex-ministro da Justiça, essa nova regra não permite mais, presta atenção, Sala, vocês que vão prestar a outro exame da ordem, a primeira fase,
não cabe mais a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, tá? Não pode mais, assim como a prisão temporária nunca foi possível. Então, vejam, pessoal, é uma medida provisória, tem prazo estabelecido em lei, investigações de crimes graves e apenas durante o inquérito policial. Pessoal, o que você não pode esquecer nunca, e eu falo isso à toa porque o aluno esquece, tá? São poucos lembram disso daqui, tá? O artigo 1º, pessoal, essa é uma lei, salvo engano, de 4 artigos, tá? É uma lei pequena. Pessoal, o artigo 1º, ela traz os requisitos para decretar a prisão temporária. A prisão temporária. Primeiro, pessoal, o primeiro requisito é que a imprescindibilidade da prisão para as investigações do inquérito policial. Então, veja, pessoal, sem a prisão do investigado, dificilmente o delegado ele vai ter êxito para apurar a materialidade e a autoria do crime, pessoal, principalmente a autoria. Então, vejam vocês, vou dar um exemplo para vocês. Você tem ali, por exemplo, um crime de roubo. Você tem um crime de roubo em que você apresenta, a pessoa não foi surpreendida em flagrante. Presta atenção, pessoal. O autor não foi surpreendido em flagrante. Já se passaram 3 dias. Tá? Não tem mais possibilidade de flagrante. Mas você tem uma fotografia de algumas pessoas que já foram presas por roubo e mostra para a vítima. E a vítima fala: olha, é ele. Eu acredito que seja ele. A semelhança, eu afirmo pela fotografia que é ele. Então, pessoal, você não vai intimar uma pessoa, tá? Se você intimar uma pessoa para que ela venha na delegacia se submeter ao reconhecimento pessoal ou para a polícia eventualmente apreender uma arma na casa dela, ela não vai comparecer, pessoal, num crime grave. Ela vai desaparecer, o advogado vai lá e ela não aparece nunca mais. E o reconhecimento também você não conclui. Então você vai, numa situação dessa, é imprescindível o quê? No exemplo também, se a pessoa não é localizada, o autor ele desapareceu, ainda que você vai na casa dele e fala, o Pedro morava aqui, mas ele desapareceu. Então, mas a fotografia, a vítima está falando que é o Pedro, pela fotografia. Então, você precisa, aonde o Pedro for encontrado, você precisa que ele seja preso para que a vítima faça o reconhecimento pessoal. E esclareça de vez se é o Pedro ou não é o Pedro, mas por meio do reconhecimento pessoal, que é a prova mais idônea. Então, pessoal, é possível pedir a prisão do Pedro. Se ele for encontrado lá em São Paulo, ele vai ser preso. Se ele for encontrado na Bahia, ele vai ser preso e nós vamos buscá-lo para que ele seja submetido ao reconhecimento e o crime seja esclarecido. Quando o indiciado não tem residência fixa ou não forneça dados necessários ao esclarecimento da sua identidade. E por último, e muito importante, pessoal, quando houver fundadas razões da autoria ou participação do indiciado em qualquer um dos crimes ali apontados. Ou seja, pessoal, o inciso 3º da Lei 7.960, ela elenca um rol de crimes, dentre eles roubo, latrocínio, homicídio, estupro. Esse rol, ele é taxativo, não exemplificativo, tá? E são as hipóteses que cabe à prisão temporária, pessoal. Então, a lei fala, caberá prisão temporária. Sala, mais uma vez eu vou falar para você aqui, ó, imprescindibilidade para as investigações criminais, o indiciado não tem a residência fixa, ou quando houver fundadas razões da autoria ou participação dos crimes elencados no inciso 3º. Sala, a discussão dos requisitos. Isso aqui não tem como vocês não aprenderem. Ok, Sala? Véspera de feriado, tá? Uma matéria importante. Então, vejam, pessoal. A discussão é quais são os requisitos que são imprescindíveis. Eu sempre faço essa pergunta para vocês e vocês vão responder aqui no chat
para mim, tá, pessoal? Vejam, a lei fala, caberá a prisão temporária. Eu quero saber de vocês, pessoal. Cachaça não, já fui jogar tênis hoje, meio-dia, cara. Tomei um sol violento na cabeça hoje. Puta merda. É verdade. Sala, vamos lá. Eu quero saber de vocês é o seguinte, a pergunta é essa, é uma pergunta clássica. Vocês não podem sair da faculdade sem responderem essa pergunta e errarem também. Não tem problema errar, pessoal. E eu quero saber de vocês se para decretar a prisão temporária, o juiz, para que o juiz decrete a prisão temporária, o delegado não pode decretar, o delegado pede, representa, promotor representa, delegado, juiz que decreta. Eu quero saber para vocês, para que seja decretada a prisão temporária, nós precisamos ter um desses requisitos, todos ou alguns? A Amanda falou que tem que ter os 3 requisitos. É uma resposta, Amanda. O Biancardi falou todos, a mesma coisa. Alguns, o William falou alguns. Um deles, qualquer. Então, basta um, Gabriel, é isso. Ao menos um. Um deles. Mas qual? Adilson, você sabe? Qualquer um? É isso que você quer falar? Alguns aqui, William, você saberia falar para mim? Um pelo menos, José Reinaldo, um pelo menos. É possível. Tá, e aí, Sala? Pensa? Beatriz, ao menos um. Ok, tem que ter ao menos um, no mínimo um, né, Sara? O 3. O Romero falou com o 3. Certo, pessoal. O William falou o 1 e o 3. E o 2 não precisa. Taxativo, os 3. O Adilson, ao menos. 1 e 3, a Larissa. Ok, pessoal. Ok. Sala. Caberá? Isso, caberá prisão. Ok, Priscila. Agora nós estamos discutindo. O 1, a Priscila falou os 3. O José Reinaldo falou o 2. Só o 2? Só o 2? Pelo que pesquisei para fazer o exercício, eram os 3 requisitos necessários. Ok. Não o 3 também. Não. Vírgula, 3 também, é isso? Não, o 3 também, é isso? Não, vírgula, 3, é isso? O 3 também. Então, mas qual que é a tua resposta? 2 e 3? 1 não? E aí, Sala? Acredito que são os 3. Pessoal, é o seguinte, olha. Ninguém de vocês erraram. Mas também ninguém acertou até agora. A corrente majoritária. E eu coloquei os 3 no exercício. Ok, não, tudo bem. Ninguém errou, mas ninguém acertou a corrente majoritária também. Tá, pessoal? Eu coloquei os 3 no exercício. Então, é isso que eu quero, pessoal. Tá? Sala, voltem aqui. É a mesma coisa que eu tenho aqui no meu slide. Sala, então vamos lá para a discussão. É o seguinte, olha, vocês têm corrente, vocês têm entendimento para tudo que vocês falaram aí, tá? Tudo com que vocês falaram. A única coisa tudo que vocês falaram tem resposta, tem entendimento nesse sentido. Mas tem uma que prevalece na prática e nos tribunais, pessoal, tá? E que prevalece, que é a majoritária e que tem prevalecido já há bastante tempo, tá? Pessoal, então é o seguinte, olha, você tem, tá?
você fazendo uma interpretação sistemática, ou seja, analisando o princípio do estado de inocência, você precisa ter os 3 incisos. Imprescindível para as investigações criminais. O indiciado. Então, você tem que fazer... Como você vai privar a liberdade de alguém, você vai fazer uma interpretação sistemática em homenagem ao princípio do estado de inocência, pessoal. Você não pode fazer uma interpretação restritiva, tá? Então, você, para essa corrente que ela é minoritária, em homenagem ao princípio do estado da inocência, você precisa ter os 3. Imprescindível para as investigações, o indiciado não fornecer dados com relação à sua identidade ou não tem residência fixa e houver fundadas suspeitas dele ter praticado um daqueles crimes previstos no inciso 3º, ok? Essa é a corrente minoritária. Tem uma outra corrente, pessoal, que não prevalece muito, e vocês falaram aqui, por uma interpretação literal, lá do primeiro ano, pessoal. Lá do primeiro ano, que vocês talvez não lembrem, nós estudamos a interpretação da lei. Uma das formas de interpretação é a interpretação literal, estritamente no que a lei fala. A lei fala, caberá prisão preventiva. Quando? 1, 2 e 3. Ou seja, basta um dos requisitos, pela interpretação literal. Só que essa não predomina. Pessoal, o que predomina é essa posição. Você tem que combinar o inciso terceiro com o inciso 1, ou o inciso terceiro com o inciso segundo, tá? Obviamente que se você tiver os 3, melhor. Mas você tem que combinar, você pode combinar o inciso primeiro com o 3, ou o inciso segundo com o 3. Ou seja, pessoal, você tem que chegar num seguinte raciocínio, que é fundamental. O 3 sempre deve estar presente. Ou seja, vamos dizer assim, só cabe prisão temporária nas investigações dos crimes que constam do rol do inciso 3º. Com a minha dor de cabeça, eu ainda gritando. Tá, pessoal? Então, é o 1 e o 3, ou o 2 e o 3. Pessoal, e o 3. Mas, em outras palavras, pessoal, só cabe prisão temporária nas hipóteses, nos crimes que estão sendo investigados e constam do rol do inciso 3º. Isso vocês não podem esquecer, pessoal. Essa é a posição dominante, uma interpretação com base no princípio do estado da inocência, uma interpretação também com um maior rigor, no sentido da interpretação sistemática, pessoal, tá? Homenageia aí também o princípio do estado da inocência. Então, Sala, vocês já sabem aonde estava o erro naquele caso prático. Vocês já devem saber. Lá no exercício, pessoal, falava que o João ou Pedro estava sendo investigado pelo crime de furto ou estelionato. E o inciso 3º sempre deve estar presente. Então, Sala, o crime de furto ou estelionato não consta do rol do inciso 3º. O juiz já de cara, quando um delegado pede uma prisão temporária por um crime que não conste do rol, tá, pessoal? Ele não está assim agindo de acordo com a posição majoritária, tá? O juiz já vai indeferir, é a prática, o juiz já indefere no sentido de que a prisão ela não é cabível
uma vez que o crime investigado pela autoridade, apontado pela autoridade policial, não consta do rol do inciso terceiro. E você tem que combinar. É óbvio que se você tiver os três, é melhor. Tem mais fundamento ainda. Mas, no mínimo, você tem que combinar o 3 com 1 ou o 3 com 2. Mas só o 1 e o 2, jamais, pessoal. O 1 e o 2 não pode. Só o 2 também não. E só o 3 também não. Tá? Isolado não. Sempre tem que ter o 1 e o 2 e o 3, ou o 2 e o 3. Mas o 3 sempre tem que estar presente. Ou seja, só cabe prisão temporária para investigar os crimes constantes do rol do inciso terceiro. Prazo da prisão temporária. A prisão temporária, eu já falei, que ela tem prazo, tá? Nos crimes comuns, prazo de 5 dias. Crimes comuns, vamos falar assim, nos crimes, a regra é prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Tá certo, pessoal? Tem algum outro prazo, pelo que vocês pesquisaram ou não? É esse prazo mesmo? Vamos, Sônia. Você foi lá na cozinha? Sim, Zé Reinaldo. Não pesquisou mais nada? Lucas, fala aí. Ah, lá, pessoal. Entendeu, pessoal? Cuidado. Prisão temporária sempre cai essa pergunta. Qual é o prazo da prisão temporária? 5 dias por mais 5 dias. E se for crime hediondo? Tá? Se for crimes hediondos ou equiparados, pessoal, o prazo de 30 dias por mais 30 dias. Tá? 30 dias por mais 30 dias. Tá? Onde está isso, pessoal? Não está na Lei 7.960. Está na Lei 8.072, artigo 2º, parágrafo 4º, que faz referência à Lei 7.960, que é a lei que disciplina a prisão temporária. Ela fala mais ou menos assim, pessoal, depois vocês dão uma olhada. Nos crimes hediondos e equiparados, o prazo da prisão prevista na Lei 7.960/89 será de 30 dias, prorrogáveis por mais 30 dias na hipótese de extrema e comprovada necessidade, pessoal. Então, sala, vejam, eu falei para vocês aqui, ó, vou voltar um pouquinho. Olha, depois que agora vocês já aprenderam, prisão temporária, os requisitos é isso. Fracasso, tem mais prisão temporária? Não é isso, tá? Não tem mais. É prazo e as hipóteses de cabimento, tá? Não vou errar na minha prova, que eu vou dar uma questão com relação aos requisitos da prisão temporária, tá, pessoal? Isso é certeza que eu vou perguntar, porque eu quero que vocês coloquem ali se vocês sabem ou não sabem o que eu expliquei hoje, tá? Sala, então vejam, aqui eu tenho, olha, a discussão prisão legal, prisão em flagrante, ou é relaxamento, ou liberdade provisória. Pessoal, o aluno, ele confunde a liberdade provisória com a revogação. Às vezes ele pede liberdade provisória em vez de pedir a revogação. Pessoal, aí eu trouxe para vocês duas doutrinas, e também que ela já foi até apontada no exame da ordem. Pessoal, eu queria que vocês. Então, vejam, olha o que a doutrina fala. Então, vejam, decretação da prisão preventiva ou prisão temporária. Decretação. Quando eu estou falando para vocês que foi decretada, pessoal, eu estou, em outras palavras, dizendo que não houve prisão em flagrante. Tá? Amanda, já nós vamos ver isso daí, tá bom? Pessoal, a decretação, quando eu falo que houve, se foi decretada a prisão em flagrante, vocês sabem que houve prisão em flagrante. Se foi decretada a prisão preventiva e temporária, vocês sabem que não houve prisão em flagrante. Então, se a prisão preventiva e a prisão temporária, se elas forem ilegais, você não pode pedir liberdade provisória. Você tem que pedir a revogação para a ordem relaxamento. Olha o que o NUT fala, pessoal. O NUT fala numa notinha,
num comentário do livro dele, Prática Processual Penal, num comentário lateral, que ele trata, isso aqui não é nem nota de rodapé, quando ele trata da liberdade provisória, ele traz isso aqui, por isso que eu fiz essa transcrição literal, que vou mandar lá para o site para vocês. Olha, se o juiz decreta a prisão preventiva, presta atenção, Sala, o caminho da defesa é pedir a revogação. Não tem nenhum sentido solicitar concessão de liberdade provisória, pois esta somente é cabível quando houver prisão em flagrante. Sala. Então tá aqui. É isso que a ordem quis. É isso que nós temos que aplicar. Se o juiz decreta a prisão preventiva barra prisão temporária, o caminho da defesa é pedir a revogação. Você não pode pedir liberdade provisória, pois esta somente é cabível quando há prisão em flagrante. Aí depois vem até o Hélio Tornag, também fala. Em relação à prisão preventiva, a lei brasileira se portou da seguinte forma: se a prisão ela é necessária, como nós estudamos semana passada, ela é permitida ou mesmo imposta. Se ela é necessária, ela é prevista em lei, ela é legal. Então, se ela é legal, se ela é necessária, você não pode substituir por liberdade provisória. Agora, se ao contrário, a prisão ela não é imprescindível, não é necessária, nós temos um abuso de poder, Sala. Um abuso de poder. E você não pode substituir, pessoal, uma prisão abusiva pela liberdade provisória. Você vai substituir algo que não deveria existir por uma liberdade provisória que tem condições. Isso não pode, pessoal. Tá? Isso não pode. Por quê, pessoal? Veja aqui, ó. A liberdade provisória é na prisão em flagrante legal. A pessoa, ela foi presa pela certeza visual do crime. O juiz não relaxou a prisão em flagrante. O juiz manteve a prisão em flagrante no sentido de que foi legal e as formalidades foram legais. Então, há prova da materialidade e indício da autoria. Há certeza visual do crime. E o juiz, pessoal, diante da ausência dos fundamentos da prisão preventiva, ele concede a liberdade provisória. Mas, como? Mediante condições. Pode ser fiança, tá? O réu pode ficar obrigado, fica obrigado a comparecer a todos os atos do processo, sob pena de revogar a liberdade provisória e ele voltar para a prisão, ou o juiz pode decretar medidas cautelares diversas da prisão. Agora, quando há uma decretação da prisão preventiva ou temporária e essas prisões são ilegais, pessoal, você não pode trocar algo que é ilegal por algo que é legal, por condições. Olha, você está na tua casa, é preso de forma ilegal e ainda vai ter que ficar sob mediante condições? Não. O juiz que determinou a prisão ilegal, ele tem que revogar essa prisão para a ordem relaxar essa prisão e devolver a sua liberdade plena, sem nenhuma restrição. Isso é o que determina a lei, pessoal, e a doutrina, tá? Sala. E a correção do exercício. A correção do exercício. Ok? Pessoal, o primeiro exercício, nós temos aqui, tá? O artigo 289, uma ação penal pública incondicionada, crime de moeda falsa, tá? Pessoal, crime de moeda falsa é um crime contra o Tesouro Nacional, contra a União, crime contra a União, tá? Pessoal, que crime contra a União é de competência da Justiça Federal. Pessoal, qual é a peça? A peça, pessoal,
como não houve prisão em flagrante, como essa prisão, houve a prisão preventiva, pessoal, a peça é revogação / relaxamento da prisão preventiva do artigo 316 do Código de Processo Penal. O endereçamento, justiça estadual ou federal, como é um crime que atenta contra interesses da União, tá? Contra interesses da União, é a Justiça Federal. Pessoal, as teses, aqui você não vai trabalhar a liberdade provisória. Então, você não precisa trabalhar o princípio relativo à liberdade provisória que está na Constituição Federal. Mas o princípio do estado da inocência, Sala, como é uma prisão antes da sentença penal condenatória transitada no julgado, ele sempre vai, tá? E agora, pessoal, e por que vocês falariam? Por que vocês falariam aí que essa prisão, além disso daqui, por que essa prisão é ilegal, pessoal? Alguém fala? Quinta-feira, o pessoal deve estar lá fora, na rua. Ó, tem um professor Bocola falando, não enquadra em crimes hediondos. Não é bem isso. Não é bem isso. Tá? Não enquadra. Eu não estou falando sobre prisão temporária. Estou falando sobre prisão preventiva. Item 3. Não, Sônia, você está confundindo aqui. Nós estamos falando do exercício 1. Isso, aqui, ó. Ausência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva. Artigo 321. Porque em nenhum momento ele ameaçou as vítimas ou testemunhas. Mas vamos falar isso tecnicamente, Sala. Vamos falar isso tecnicamente. Pessoal, vamos voltar aqui. É aquilo que eu falo. Sala, vocês não estão se dedicando. Vocês não estão se dedicando. Tem que se dedicar mais, tá bom? Pessoal, lembra, falou aqui, foi decretada, representou pela prisão preventiva. Prisão preventiva, pessoal, prisão preventiva tem que vir na cabeça de vocês quando que cabe a prisão preventiva. Quando que cabe a prisão preventiva? Primeiro fundamento da prisão preventiva. Pessoal, olha a dedicação, véspera de feriado. Todo mundo estudando aqui, tem que aprender. Sala, garantia da ordem pública. Garantia da ordem pública. O exercício, pessoal, tá falando que o Mariano, pessoal, ele não registra antecedentes criminais, tá? Que o Mariano nunca foi processado por outro crime. Ele nunca praticou um outro crime. Inclusive, pessoal, ele confessou esse crime. Vocês acreditam que ele vai continuar a praticar outros crimes? Não vai, pessoal. Você tem que explicar isso para o juiz, tá? Você tem que explicar isso para o juiz. Isso, Priscila, nesse caminho, tá? 320, residência fixa, mas eu quero garantia da ordem pública. O acusado não utilizou nenhuma das moedas fabricadas, tá? Residência, mas Priscila, eu não quero que você misture tudo. É isso que acontece na prática, tá? Você não, eu quero que você faça etapa por etapa, garantia da ordem pública. Ele é uma pessoa que não demonstra tendência, porque nenhum indício de que vai praticar outros crimes, tá? Você está trabalhando várias teses aí, mas você precisa colocar ela dentro da ausência dos requisitos da prisão preventiva. 1. Garantia da ordem pública. É uma pessoa que não demonstra que em nenhum momento ele vai continuar a delinquir. Tanto é que ele não registra antecedentes criminais. Por mais simples que seja, você tem que fazer essa relação do Mariano. 2. Tá? Conveniência da instrução criminal. O juiz, pessoal, falou
que decretou a prisão dele para conveniência, para garantir a instrução criminal, a produção de provas. Mas olha, pessoal, onde estava aqui, olha, aqui, ó, as testemunhas não declararam que em nenhum momento ele ameaçou, elas foram ameaçadas, pessoal. Então, isso daqui não retira o fundamento do juiz e torna aquela prisão ilegal. Pessoal, ele colaborou, ele se apresentou na delegacia, ele confessou o crime, ou seja, pessoal, ele está colaborando com as investigações. Em nenhum momento há indícios dele ter destruído provas. E por último, pessoal, ele é uma pessoa assegurar a aplicação da lei penal. Aqui está no exercício, eu mudei, que ele mora em Marília e trabalha em Marília há mais de 20 anos, tem residência fixa, tem trabalho, tem empresa. Então, é uma pessoa que não demonstra nenhuma possibilidade ou intenção clara de que vai deixar o distrito da culpa, o lugar da infração penal. Priscila, não coagiu testemunha, nem destruiu provas. Ok. Essa C tu é a principal, tá, Priscila? Essa C é a principal. Eu só quero o acusado confessou o crime. Então, quando ele confessou o crime, essa A faz parte da C. Tudo bem, Priscila? Eu quero que você organize, tá excelente. Mas eu quero bem organizada isso daí, tá bom? E na peça, eu quero sala. Então, vejam, ausência dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, ou seja, que ele não ameaçou testemunhas, que ele confessou, parece que ele indicou onde estavam as notas, é assegurar a aplicação da lei penal. O pedido é a revogação, o relaxamento da prisão preventiva e a expedição do alvará de soltura. Ok, pessoal? Essa é a peça da revogação da prisão preventiva. Aí, Sala, eu quero só chamar uma atenção para vocês, que eu vou aproveitar aqui. O ano que vem vocês vão trabalhar comigo os crimes de falsidade, tá? E um dos princípios básicos do crime de falsidade, pessoal, do crime de falsidade, é que a falsificação, ela não pode ser grosseira, tá, pessoal? A falsificação, ela não pode ser grosseira, porque se for grosseira, nós podemos ter em tese o crime de estelionato, e o crime de estelionato é de justiça comum, estadual. Mas o exercício falava assim, pessoal, e considerando que as cédulas falsificadas eram quase idênticas às cédulas autênticas, verdadeiras, está falando para vocês aqui, olha, candidato, a falsificação não é grosseira, não é grosseira. Então, a competência é da Justiça Federal. Então, o próprio exercício já fala isso. Pessoal, prisão temporária, artigo 155, ação penal pública incondicionada. Agora aqui, ação penal pública condicionada, porque mudou. Tá? Se vocês estudaram com o professor Fábio, ou estão estudando com o professor Fábio, o estelionato agora, ele, em uma das suas modalidades lá do capo de estelionato, salvo algumas exceções, passou a ser ação penal pública condicionada à representação. Coloquei atenção aqui para vocês. Tá? Pessoal, peça revogação da prisão temporária. Revogação da prisão temporária. Justiça estadual ou federal? Furto e estelionato, estadual. Teses, Priscila. Sônia, vai agora, Sônia. Tá? Vai, Zé Reinaldo. Romero, quem que é aqui? Priscila, Sônia, Lucas. Vai, Lucas, fala aí. Quais são as teses? Foram embora? Princípio do estado de inocência, ok. Artigo 5º, ninguém será sentença. Ok. Não, esse princípio, Priscila, liberdade provisória não dá, tá?
Liberdade, requisitos, não preenche os requisitos da prisão temporária. Mas quais? Então, ó, esse da liberdade provisória aqui não dá, porque você não está pedindo liberdade provisória com ou sem fiança, tá? Relaxamento da prisão. Não, relaxamento aí é prisão em flagrante. É revogação, mas eu quero saber as teses. Você colocou aqui as teses. Revogação, ausência do requisito do inciso terceiro. Ótimo, pessoal. Exatamente, Amanda. Excelente. Não preenche os requisitos da prisão temporária. Lei 7.960, tudo bem, mas quais não requisitos? Tá, é isso que eu queria saber, Priscila. Tá? A Amanda falou revogação, ausência do requisito do inciso terceiro. Essa é a chave, pessoal. Princípio do estado da inocência e ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. Os crimes de furto e estelionato não constam do rol do inciso terceiro, pessoal, do artigo 1º. Furto, lembra? Bati aqui, que não pode, não pode, não pode. O inciso terceiro tem que estar sempre presente. E o juiz decretou no furto e no estelionato. Pessoal, aí teve uma pergunta aqui anterior, que eu não lembro. Também foi uma tese, eu acho que é da Amanda mesmo. A Amanda, crimes graves, latrocínio, estupro ou roubo. E tudo bem, Sônia, exatamente para crimes graves. Mas a tese aqui que você vai falar aqui no inciso, que o crime de estelionato e furto não constam do rol do inciso terceiro, tá? Somente aplicam para a liberdade provisória? Não, o princípio do estado da inocência é para toda prisão provisória. Para toda prisão provisória. O inciso 66, que é só para a liberdade provisória. Só para a liberdade provisória, William, tá bom? Porque aqui não é liberdade provisória. Você não está pedindo liberdade provisória, você está falando para o juiz que é o seguinte: a pessoa está sendo investigada. O delegado pediu por uma prisão que não cabe. Então você não pode trocar por liberdade provisória. Aquela prisão tem que ser revogada. Pessoal, a prisão ela foi decretada por 10 dias. E qual é o prazo? Qual é o prazo da prisão aqui, ô Lucas Panis? Qual que é o prazo? Olha aqui. 5 dias, prorrogáveis por mais 5. O juiz, na verdade, se vocês leram aqui, ele autorizando, ele decretou a prisão pelo prazo de 5 dias, autorizando desde logo a prorrogação. Ele já decretou, mas ó, pessoal, a prisão temporária é assim: você pede, você representa para o juiz, explica a necessidade e cumpre a prisão. 5 dias, pessoal. 5 dias. Ao final dos 5 dias, o juiz ou ele prorroga ou solta o investigado. Ele não pode já no início já prorrogar essa decisão, porque ele está dando prazo de 10 dias. A lei fala 5, podendo ser prorrogada por mais 5 na hipótese de necessária e comprovada necessidade. Então, você tem que comprovar a necessidade ao final, quando for vencer os 5 dias, ou um pouco antes, mas não desde de logo ele decretar. Tudo bem, pessoal? Agora, o pedido, pessoal, vocês têm que dar uma olhada que ele ainda não está preso. Que ele ainda não está preso, pessoal. Se o juiz deu uma ordem de prisão e ele está preso, o juiz tem que expedir o alvará de soltura. Agora, se o juiz deu uma ordem de prisão, ele está na iminência de ser preso, o juiz tem que dar uma contraordem para a polícia para que não prenda o investigado. Então, você vai pedir para que o juiz dê uma contraordem, revogue a prisão e expeça o contramandado de prisão, que é a contraordem. Eu coloquei como defesa que o juiz errou a decretar a prorrogação antes mesmo do cumprimento da prisão. Exatamente, é isso aí, Amanda, é isso. Tá? Porque ele já prorrogou, é uma tese, tá? E porque ele fala que é 5, que após, mas não é só antes do cumprimento. Já foi antes do cumprimento, mas antes de vencer os 5 primeiros dias.
tá? Antes do vencimento, antes sequer de ter sido efetuada essa prisão e transcorrido um prazo mínimo de 5 dias, que o delegado tem que provar a necessidade. Pessoal, então vocês... alguém tem aí a relação das atividades do núcleo de prática? Ou alguém tem uma relação? Eu não tenho aqui no computador, pessoal. Vocês fizeram a peça liberdade provisória, foi 1, 2, relaxamento 3, liberdade provisória 4. É isso? Liberdade provisória 4. Pessoal, anotem aí. Tá, anotem aí. Vocês podem fazer com calma, tempo de pandemia, vale a pena estudar. Revogação da prisão preventiva, 5. Revogação da prisão temporária, 6. Você tem que entregar 8. Quanto mais você faz, mais cedo você termina e fica livre do fracasso. Entendeu? Então, você tem que fazer 8. Eu vou dar, já é a 6ª peça. Tá? Quanto mais, você tem que fazer 8. Tá? Não necessariamente é importante que você faça todas para você aprender. Tá? Vou repetir. Pessoal, então, vejam lá. Vocês vão fazer essa peça aqui, ó. Vocês vão fazer essa peça. Exercício 1. A revogação da prisão preventiva é o TS, a peça 5, tá? É a peça 5. Revogação da prisão preventiva. Eu vou mandar o esqueleto para vocês. Vou colocar esse material. Fracasso, tem que entregar até semana que vem? Não, uma pelo menos até semana que vem. Você tem que mandar no Moodle para mim. 6, revogação da prisão. Obrigado, Priscila. Você está muito generosa, tá? Revogação da prisão preventiva. 6, revogação da prisão temporária. Ok, pessoal? Então, até semana que vem, vocês me entregam uma, eu vou colocar lá no Moodle. Vou colocar lá no Moodle essa situação da prisão. Vai estar lá. 5, peça 5, revogação da prisão preventiva. Peça 6, revogação da prisão temporária. Tudo bem, pessoal? Olha, acabamos o assunto de prisão. É um assunto que vocês verificam que está na televisão todo dia, tá? E eu queria que vocês agora olhassem se a prisão é em flagrante, se a prisão é temporária ou se a prisão é preventiva. Só tem essas 3, pessoal. Ou é em razão. Vamos falar aí, talvez, o Temer. O Temer foi preso porque entenderam que era a hipótese, salvo engano, da prisão preventiva. E foi revogada. Foi revogada por quê? Garantia da ordem pública. Ali parece que foi a instrução criminal. Sem questões políticas nenhuma, pessoal. Sem questões políticas nenhuma. Por que que o Lula saiu da prisão? O Lula saiu da prisão porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva a partir de agora, tá? Sem questão política, porque não estão presentes agora. O que a sociedade falou, que quando veio aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, e que com a decisão que foi favorável ao Lula e que iam soltar um monte de autores de infrações graves, não é verdade, pessoal, não é verdade, porque em todos os casos práticos, o juiz ele analisa se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Se é o juiz que vai analisar ou não. Vocês acreditam que o juiz vai expedir um alvará de soltura para um estuprador, para uma pessoa que demonstra risco em sociedade? Eu não vou falar de política aqui, porque eu já falei bastante o ano passado e não adiantou nada, eu não retrasado também. Mas, pessoal, vejam, é isso que eu quero falar para vocês. Uma pessoa, um homicida, a partir daquela decisão do Supremo Tribunal Federal, começaram a falar da aula passada, por favor, vou disponibilizar as duas.
esse material e o outro. Vou salvar em PDF e vou colocar lá. Pessoal, então veja, todos os processos foram encaminhados para apreciação do juiz competente. Aqueles processos em que os juízes verificaram, embora condenados em segunda instância, que estavam ausentes os fundamentos da prisão preventiva, eles liberaram, tá? Liberaram. Agora, aqueles crimes, muitos traficantes, pessoal, foram condenados em segunda instância e continuam presos. Ah, mas por que em outros casos? Por quê? Porque estão ausentes, estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. É isso que você tem que analisar. E às vezes as outras pessoas, apenas para tumultuar, não sabem explicar isso. Também não é fácil explicar para a sociedade isso, pessoal. Mas não é a liberação lá. A mudança do Supremo Tribunal Federal não acarretou necessariamente na soltura de todos os presos perigosos. Pelo contrário, nenhum foi solto. Depende da decisão do juiz. Para o juiz liberar, ele tem que falar que estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. Se ele não libera, porque ele entende. E agora, pessoal? Agora, com a mudança da prisão preventiva, porque antes, pessoal, era assim: o juiz, processo, ainda que seja réu preso, não raras vezes ele demora. Antes, o juiz, pessoal, ele só se manifestava sobre a manutenção ou não da prisão preventiva, sobre a manutenção ou não da prisão preventiva, quando era provocado, quando ele era provocado. Agora não, pessoal. Agora, veja, lá no processo, no pacote anticrime, a cada 90 dias, o juiz vai ter que apreciar se aquela decisão deve ser mantida ou não. Se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva ou não. Então, isso, pessoal, não é eu particularmente não acho equivocado. Isso é você prestigiar o princípio do estado da inocência. Se não tem os requisitos da prisão preventiva, ele vai responder o processo. Essa é a nossa Constituição de 88. Essa foi a nossa Constituição de 88. Tá? Se não tem os fundamentos da prisão preventiva, ele vai responder o processo como regra, em liberdade. Se tem, vai responder preso. Tá? Depende do juiz, caso a caso, mas com relação às prisões preventivas. Pessoal, bom feriado para vocês, tudo de bom. Olha, a matéria é importante. A nossa prova, no final ali de setembro, com pandemia ou sem pandemia, é tudo sobre prisão, pessoal. Eu vou arrebentar vocês, brincadeirinha, tá sendo gravado. Eu vou dificultar, mentira também. Eu vou, trabalhar bastante, melhor dizendo, essas questões de prisões. Então, estudem, pessoal. Tá? O ônibus está chegando, beleza, pessoal. Pega um ônibus aí, tudo de bom. Fique com Deus, bom feriado. Eu vou descansar, que daqui a pouco eu venho gritar com o primeiro ano, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite aí para todos. Eu vou descartar as anotações aqui e vou encerrar nossa aula. Encerrar a reunião.